Olá, amantes do conhecimento, eu sou Eduardo Matias, pesquisador e facilitador do canal Sapiência, o canal da sabedoria. Hoje vamos fazer um estudo bem prolongado, prolixo, com relação ao plural dos substantivos, tanto simples quanto composto, certo? Então espero que esta aula possa lhes ajudar e também peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, dê o seu like e faça seus comentários, certo? Também quero justificar, pessoal, que estou com uma certa dificuldade devido ao meu tempo de trabalho, e aí, ou seja, estou sendo bem sincero com vocês, de responder, certo? Então, tenham paciência, porque infelizmente, devido à minha jornada de trabalho e as gravações e a preparação do material, estou sofrendo com uma certa dificuldade, porque de fato só tenho eu para montar tudo isso, certo? Então, de qualquer forma, eu quero deixar o meu número, certo? Se vocês quiserem entrar em contato mais direto, 994 35 28 29. Esse é o número do WhatsApp. De preferência, mande mensagem, certo? Porque se eu não puder atender de imediato devido ao meu horário de trabalho, já vai ficar lá. E à noite eu sempre procuro ler, as mensagens, comentários e perguntas. Joia? Mas vamos lá. Podemos formar o plural dos substantivos acrescentando isso para substantivos simples, certo? Vocês sabem que em gramática existe substantivo simples e composto, certo? Simples formado de uma palavra, composto duas ou mais palavras, certo? Nós demos uma explicação sobre os substantivos, a classificação, por isso que eu não vou entrar em detalhe tanto conceitual, porque já temos uma aula sobre isso em detalhes no nosso canal, certo, pessoal? Aqui vamos focar somente nas regras básicas para a pluralização, joia? Então, veja, S. Quando é que se coloca S? Quando o substantivo terminar em vogal ou ditongo. Lembra? Vogal, vocês já sabem, A, E, I, O, U. Já o ditongo são aquelas palavras que têm duas vogais juntas, mas se mantêm na mesma sílaba quando elas se separam. Isso é a regra do ditongo. É aquela ideia do ditongo crescente e decrescente. Ainda vou preparar um material sobre isso, certo? Sobre ditongo, tritongo e hiato, certo? Mas de antemão, saiba que o ditongo são aquelas duas vogais que se mantêm juntas numa mesma palavra. Então, terminou em vogal ditongo, você acrescenta S. E terminados em N, certo? Também. Aí você tem um exemplo. Casa, casas, terminado em vogal, né? Cama, camas, mesa, mesas, tudo aí vogal. Anjo, anjos, carro, carros, copo, copos. Agora veja ditongo. Feira, veja aí o ditongo EI, feiras, hífen, hífens, aí é quando terminar em N, certo? Aí o exemplo daquela regrazinha, quando terminar em N, você também acrescenta S, sem alterar nada da palavra, só acréscimo da letra S, e etc, certo? S, quando é que se coloca S em substantivos simples? Por enquanto, só lembrando a regra para os substantivos simples. Quando o substantivo terminar em R, S, Z, como em cartaz, cartazes, amor, amores, luz, luzes, tambor, tambores, etc. Veja, então é só mentalizar essa regrazinha aqui, pessoal. Essa regrazinha certa. Terminou em uma dessas três letras, acrescenta-se ES, que muita gente tem dúvida, certo? Então, continuando. Terminando em IS, quando os substantivos terminam em AL, EL, OL, UL. Troca-se o L, certo? Só o L aí por IS. Aí você tem anzol, anzóis, anel, anéis, jornal, jornais, túnel, túneis, etc. Veja, o que acontece se as palavras terminarem em uma dessas sílabas aqui, o que é que vai acontecer? Você vai eliminar apenas a letra L, certo? E vai acrescentar o is, certo? E aí a palavra vai passar a ter ditongo, voltando, se você olhar de certa forma, à regra geral, certo? A regra geral, certo?
terminou em ditongo, no caso aí você acrescenta is, mas a palavra, quando você junta o is, ele passa a ser um ditongo, né? Isso aqui é um ditongo, ó. I, a. Joia? Então, eu quero que vocês aprendam a fazer a ligação de um conteúdo com o outro. Porque, como eu sempre falo, vai encontrar sempre alguma situação, em algum momento, né, que a regra possa não se aplicar. Até agora, nós não encontramos, certo? Mas pode ser. Eu sempre lembro que, anualmente, estão surgindo, em média, segundo a Academia Brasileira de Letras, né, estão se encontrando sempre em média de entre 2.000 a 3.000 palavras novas, que muitas delas não entram, né, no dicionário porque seria impossível. Hoje já se existe, né, autores que trabalham tipos de dicionários, por exemplo, dicionário de ideias afins, dicionários específicos somente de regionalismos, né, palavras regionais, por cada região brasileira. Existe o dicionário geral, como é o caso do UAS, que hoje se tornou um dos melhores. Tem aí o Aurélio, o famoso Aurélio, certo? E outros tantos, Silveira Bueno. Mas o que importa é que vocês tenham essa consciência. Nenhum dicionário comporta todas as palavras, até porque está diariamente surgindo novas palavras, certo? Então, de certa forma, o pesquisador ele vai estar sempre à procura, como um caçador, procurando sua vítima. No caso do dicionarista, está pesquisando, tentando encontrar novas palavras para acrescentar, mas não vai se entrar. Isso é fato, certo? Justamente por essa dinâmica de surgimento de novas palavras que em gramática chamamos de neologismos, certo? Só esse parênteses aí. Continuando. Aí você tinha a exceção para as palavras com mal, males, certo? Você vê que terminou em ao, mal, certo? Mas quando você vai pluralizar tanto mal quanto cônsul, o que é que vai acontecer? Você vai trocar aí, não acrescentar o is, mas o es. Aí volta uma exceção dentro da regra anterior. Você vê que o es seria para as palavras terminadas em r e sz. Você vê já uma exceção. Por isso que, pessoal, não pense que determinada regra vai servir para todas as palavras. Olha aí 2 exemplos de 2 palavras, certo? Em que, via de regra, deveria entrar o is, eliminar o l. O que é que aconteceu aí? Trocou o al por s. Joia? Então, é importante o estudante ter essa consciência. Se aplica para, vamos colocar assim, para a maioria dos casos, mas não todos, certo? Continuando. Ão. Quando terminados em ão, juntamos s como cidadãos, cidadãos. Aliás, como cidadão, cidadãos. Mão, mãos, etc. Formamos o plural dos substantivos trocando ão por ões, certo? Ou ães. Aí você vai ver, veja que esse ons e esse ães não vai se aplicar a todas as palavras, certo? Não. Ora vai ser ons, ora vai ser ães. E aí você vai ajustar. Na dúvida, procure o dicionário ou um professor, certo? Mas o dicionário está mais rápido, mais próximo de você, acredito, até porque os dicionários estão digitalizados na internet, certo? Então fica mais rápido, né, de você ter a resposta. Então você vê aí, ó, botão, botões, portão, portões. Tem gente que fala portães. Atenção, viu? Tem palavras que você vai perceber as duas formas, mas a maioria só vai admitir ou uma ou outra. Cartão, cartões, pão, pães, anão, anões, ladrão, ladrões, cão, cães, alemão, alemães, gatão, gatões, amigão, amigões, bonitão, bonitões, limão, limões, etc. Certo? Há uma dúvida hoje, uma briga, né, intelectual entre os linguistas, né, são os pesquisadores, né, com relação à pluralização, com relação à palavra cidadão, que alguns admitem cidadão, cidadões, certo? Hoje prevalece cidadãos, certo? Mas há uma briga para que se admita essa forma.
Então, veja, é interessante a briga intelectual, porque há argumentos plausíveis, certo? Com relação a essa palavra e outras tantas, certo? Então, a gramática também, como acontece com o falante, acontece uma briga intelectual, vamos colocar no bom sentido, entre os especialistas da área, certo? Então, quando se vê em argumentos, às vezes foca na questão da origem da palavra, de qual idioma veio, se de tal idioma permite essas possibilidades e por que na sua derivação não se permitiu. Então, há essas questões intelectuais que é interessante, né? Para que a língua também, no ponto de vista da gramática, haja alteração também. Porque é justamente essa dinâmica de aperfeiçoamento, de minuciosidade com relação às regras, certo? Então, continuando, eu você troca por is ou eis, certo? Nas palavras oxítonas. Aí só lembrando, né? As palavras oxítonas são aquelas que a sílaba mais forte ou a sílaba tônica é a última, certo? Então, a última contando de trás para frente, certo? Porque muitas vezes há uma certa dúvida. Então, oxítona, quando a sílaba mais forte, e olha interessante, viu? Essa mais forte pode ser acentuada ou não, certo? Contanto que ela seja a que tenha maior força na hora de pronunciar. Funil, funis. Fuzil, fuzis. Nas palavras paroxítonas, réptil, aí veja, né? Répteis, projétil, projéteis, etc. Aí, lembrando, só para título de conhecimento, eu sei que você já sabe, mas não custa revisar, né? As palavras paroxítonas são aquelas que a penúltima é a sílaba mais forte, sendo acentuada ou não, certo? Então, se a penúltima for a sílaba mais forte e tiver mais força de pronúncia, nós chamamos de paroxítona, certo? Então, o is focou-se nas palavras oxítonas. O eis, na sua pluralização, para as palavras paroxítonas, certo? E M, troca-se M por ens, ns, certo? Essa palavra, a sonoridade é muito complexa, certo? Com relação à percepção sonora. MN, certo? Então, só curiosidade. Então, álbum, álbuns, bombom, bombons, nuvem, nuvens, som, sons, atum, atuns, comum, comuns, etc. Veja, aí também há uma curiosidade. Em geral, o que acontece? Na sua pluralização, as palavras mantêm-se o seu radical, certo? Mas, como eu falei, sempre há exceções, você vê. O M, né, se fosse seguir o radical, né, no caso das palavras aí, você manteria praticamente quase toda a estrutura. Mas veja, falamos de radical. O caso que vocês têm aí são terminações. Por exemplo, álbum, quem é o radical? ALB. O 1 ali é uma terminação, que pode se chamar também de sufixo, né? A gente vai também preparar um projeto sobre esse assunto, certo? Mas no radical, então não confunda a palavra toda como radical. A palavra toda é formada de partes, no mínimo duas partes, né? Você tem a vogal, o radical mais a vogal temática. Joia? Zinho e zito. Para formar o plural, primeiramente colocamos o substantivo no plural, retiramos o S e acrescentamos zinhos, certo? Em exemplo, cão, cães, cãezinho, cãezitos, anel, anéis, anéisinhos. Veja, então você vai retirar, como ficou colocado aí a parte do S, certo? E aí colocou tanto a expressão zinho quanto zito. E aí é o diminutivo, né? Você sabe que existem os substantivos aumentativos, diminutivos, né? Quando você quer engrandecer algo, dar ênfase, e diminuir algo, né? Diminuir tanto literalmente quanto metaforicamente, certo? Figurativamente. Os substantivos compostos são formados por mais de uma palavra, por isso
se chamam compostos. Ou seja, até agora nós falamos sobre os substantivos simples, as regras, certo? Agora vamos aos compostos. Embora sejam compostos, o seu significado é um único substantivo. Não importa ali se ele foi formado por 3, 4, 5 palavras, né? Se eles estão unidos, é porque passa a ter valor de uma só palavra, se referindo a uma só realidade. Certo? Lembra o conceito de substantivo, palavra que dá nome aos seres? Então, eletromagnético, eletrostático, eletromagnético, eletrostático, físico, social, religioso, físico, social, religioso, econômico, político, social. Essas formas passam a ter valor de uma só realidade, o substantivo composto. Joia? Ora vai estar unido por hífen, ora não. E agora nós vamos ver umas regras básicas, certo? Lembrando que aqui estamos focando nas principais regras, certo, pessoal? Porque, como eu falei, a língua está sempre dinâmica, vão surgindo novos vocábulos, e aí cabe aos estudiosos formularem regras, certo? Algumas estão em estudo ainda para poder ser colocada disponível nas gramáticas. Vamos lá. Embora sejam compostos, o seu significado é um único substantivo. Citamos como exemplo guarda-chuva, girassol, couve-flor, entre muitos outros, certo? Aquela ideia que eu já falei para vocês, né? Não importa a quantidade de palavras, se está se referindo a uma realidade ou coisa, objeto ou pessoa, ali é um substantivo, não importa a quantidade de palavras. Vamos observar algumas regras. Quando houver palavras repetidas, somente a segunda palavra irá para o plural. Então, focos. Tem palavras repetidas, somente a segunda vai para o plural e ponto final. Não tem o que pensar. Tico-tico, tico-ticos. Reco-reco, reco-recos. Certo? Bota-bota, então bota-botas. E aí vai pensando, qualquer exemplo que tenha palavras repetidas, o segundo elemento vai para o plural. Ponto final, certo? O plural dos substantivos compostos formados por palavras já existentes. Então, aí é aquela ideia, né? Formados por palavras que já têm existência por si só, certo? Não enquanto abstração, mas enquanto substantivo concreto, uma realidade de fato. Então, geralmente, aqueles compostos desprovidos de hífen, ou seja, sem a presença do hífen, assemelham-se aos substantivos simples, quando pluralizado. Então, veja, se ele já é desprovido na sua natureza de hífen, ou seja, um substantivo primitivo, em outras palavras, ele quer dizer isso. Se eles se uniram ali, assemelham-se aos substantivos simples quando pluralizados. Então, o que é que vai acontecer? Há uma aglutinação. Você veja, aqui, ó, girar, que é o verbo girar, mas a palavra sol. Juntou-se, né? Houve uma aglutinação, às vezes acrescenta-se uma letra, né? Às vezes se junta por justa posição, perdendo-se letras. Então, veja só, nós vamos fazer uma aula sobre essa questão da formação das palavras, que é a justaposição, derivação, imprópria, certo? Nós vamos falar para a sintética, para a síntese, mas o nosso foco é isso, que vocês percebam. Houve uma aglutinação de duas palavras. Então, aqui fica mais fácil, que não precisa nem pensar o caso de colocar hífen, certo? Mal me quer, pontapé, pontapés. Aí passou a ser quase que uma palavra, embora você visualize duas, certo? É importante você entender. Você visualiza-se duas, mas juntou-se, aglutinou-se. Fica mais fácil quando elas estão aglutinadas. Joia? Já quando estão justapostas, aí vai haver algumas situações particulares. Certo? Mas aglutinadas, acontece simplesmente delas perderem elementos ou acrescentarem elementos. Quando eu falo elementos, letras, certo, pessoal? Ou sílabas, elas se aglutinam, se juntam, e aí você tem a palavra, praticamente como uma palavra derivada. Joia? E aí não só basta pensar em acrescentar o S e ponto final, certo? Às vezes, no caso aqui, ó, terminado em R, lembra aquela regra? RSZ, ES. Aí volta
para aquela regra geral, certo? Dos substantivos, nesse caso particular aqui, para a regra geral dos substantivos simples. Aí você vai ver em que situação. Se termina em ao, el, se termina em is, se termina em r, s ou z, certo? Aí aquela regra geral vai ser sempre importante vocês terem memorizados. Já aqueles cuja função se materializa pelo emprego do hífen, já se materializa de fato, né? O caso das palavras justapostas, obedece a algumas regras práticas. Vejamos-las. Interessante, o pessoal só um parênteses aqui. Veja como dá um valor semântico quando você utiliza verbos pronominais, e no caso aqui foi acrescentado uma letra eufônica, esse L aqui, certo? Então dá uma sonoridade bem eloquente, né? Um ganho artístico, de certa forma, para o seu texto. Vejamos-las, certo? Mas vamos lá. No caso de ambos os elementos pertencerem à classe de palavras variáveis, estes são flexionados. Certo? Então, vou repetir. No caso de ambos os elementos pertencerem à classe de palavras variáveis, estes são flexionados. Quem são as classes variáveis? Né? Nós temos 10 classes. Dessas 10, 6 são variáveis. É o caso do substantivo, se quiser pode até anotar, viu? Substantivo, verbo, pronome, artigo, numeral e o adjetivo. Repetindo, substantivo, verbo, pronome, numeral, artigo e o adjetivo. As outras classes, que é a conjunção, preposição, interjeição e os advérbios, desculpa aí, pessoal, são invariáveis, ou seja, eles não se flexionam em relacionado ao substantivo ou verbo. Eles se mantêm tal qual estão escritos no dicionário, certo? Por isso que se chamam invariáveis. Já esses não são variáveis, eles vão se flexionar, certo? De acordo com a palavra ligada a ele, antes ou depois. Sempre que tem preponderância ao substantivo, essas demais classes que eu falei vai estar sempre subordinada ao substantivo, certo? E aí você vai sempre olhar, tá? O substantivo masculino singular, o artigo, o numeral, adjetivos que eu falei, vai concordar com o substantivo, joia? Então, é isso que vocês precisam entender. Pertence às classes das palavras variáveis, que esses são flexionados. Exemplo, né? Guarda civil, guarda e civis. Veja, aqui você tem o substantivo e aqui você tem um adjetivo. As outras classes, vou só repetir, certo, pessoal? Fora o substantivo, que o substantivo é a palavra por excelência, aí você vai ter o artigo, o adjetivo, o pronome, numeral e o verbo, vai estar sempre subordinado ao substantivo. Se ele estiver no singular, aí essas classes que eu acabei de citar vão estar no singular. Se estiver no plural, plural. Se estiver no masculino, masculino. Joia? Exceto o verbo, que o verbo é uma exceção, mas ele se flexiona, né, em número e pessoa. De qualquer forma, vai estar sempre. Ele não tem gênero, mas tem número e pessoa. Joia? Então, primeira dama. Veja aqui o numeral, concordando com damas. Então, você, quando tiver essas classes variáveis, certo? Então, o foco é nessa regra em si, para não pegar todos os casos. Se você entender quem são, aí, pessoal, exige que você saiba identificar quem é verbo, quem é conjunção, quem é preposição. Se você souber, porque não basta decorar as 6 classes, também é necessário que você entenda o conceito de cada um para poder identificar numa frase. Porque se você memoriza essa regra, mas não tem um conceito claro para poder dizer, pegar qualquer texto, saber quem é substantivo, quem é verbo, quem é pronome, quem é conjunção, quem é preposição, essa regra aí não vai ter serventia nenhuma para você. Então eu aconselho, certo, a vocês fazerem um estudo sobre as classes gramaticais. Eu ainda não tenho no canal só parte conceitual, certo? Eu vou ver se consigo preparar esse projeto. Eu estou com muitos outros à frente, mas se for possível, se não, eu aconselho até vocês verem o canal ou verem a gramática, porque a ideia conceitual, pessoal, é sempre o começo. Tudo na vida você precisa conceituar primeiro, para depois
e dentro desse conceito ia buscar classificação, subdivisões, exceções, certo? Mas tudo parte do conceito. Você precisa dizer o que é o seu objeto de estudo, para depois ir atrás, analisar se tem divisões, subdivisões, exceções, certo? Então eu faço questão de repetir, dar ênfase bastante, justamente para que vocês tenham clareza. Se não souber identificar as classes gramaticais, essa regra não vai ter muita serventia não, certo? Então, couve-flor, né? Você tem aqui dois substantivos. Aí dois substantivos, logicamente, aquela regra anterior, né? Dois substantivos, ambos vão para o plural. Nesse aqui, ó, quartas, seiras, né? Você tem aqui numeral, né? Numeral ordinal, substantivo, numeral concorda com substantivo. Veja, quando tiver dois substantivos, beleza. Quando tiver qualquer outra classe variável, também beleza. Então só vai saber isso. Então o que é que vai exigir de vocês? Identificar as classes num texto. Eu deixo até aí um desafio para vocês, pegar textos comuns qualquer, pode ser poema ou uma prosa, e sair brincando, né? Classificando as palavras. Né? E depois você confere com alguém que tenha mais domínio sobre você, professor, ou o próprio dicionário. Só que nesse caso de um texto, o dicionário é mais demorado o processo, né? Mas aí cria um propósito de vocês fazerem esse tipo de brincadeira, né? Identificar num texto qualquer as classes gramaticais. Lembrando que para fazer isso você vai ter que fazer um estudo minucioso sobre o conceito de cada classe gramatical. Então, continuando, no caso de compostos ligados por preposição, somente o primeiro elemento é flexionado. Super fácil, pessoal. Então, ligado por preposição, o primeiro elemento vai para o plural e tchau, certo? Então você tem aí, ó, pimenta do reino, pimentas do reino. Pé de moleque, né? Pés de moleque, adequando-se ao novo acordo, certo? Então, essa regra aí é super simples. Qualquer exemplo que você pensar nessa ideia, então é só jogar. O primeiro elemento vai para o plural. Em compostos cujos segundo elemento indica finalidade, objetivo, escopo, certo? Forma ou semelhança do primeiro, né? Em compostos cujo segundo elemento indica finalidade, forma ou semelhança do primeiro, flexiona-se somente este, certo? Este, no caso, o primeiro elemento, certo? Exemplos: escola padrão, escolas padrão, pombo correio, pombos correio, certo? Então veja, não sei se vocês compreenderam, mas quando você fala assim, escola padrão, você classificou, você deu uma finalidade, ou seja, não são todas as escolas padrões, certo? Então, você não vai colocar a ideia, você não vai flexionar o segundo elemento. Eu falei assim só para que vocês percebam. Você não vai falar escolas padrões. Né? Eu coloquei um erro só para que vocês percebessem. Você vai dizer simplesmente escolas padrão. Por quê? Porque nesse caso o substantivo ele não está generalizado, ele está especificado. Ele apresenta um item que especifica em relação àqueles demais objetos, no caso aí das demais escolas, uma que tem um nível maior, que tem uma qualidade melhor. Joia? Então, ou a finalidade ou a ideia de semelhança do primeiro, certo? Então, pombo correio, veja, não é a ideia do pombo em si, pássaro, mas a ideia de alguém que leva uma mensagem. Né? Esse alguém pode ser o próprio pássaro, certo? Ou pode ser uma pessoa, no caso, funcionário de uma empresa, né? Telégrafos, correios, por aí vai. Certo? Nesse sentido, se apresentar a finalidade, veja que essa regra aqui não é tão fácil, certo? Porque se você for seguir pela regra geral, ora, salário, família, todos substantivos. Você tem pombo, correio, substantivo. Escola, padrão, também substantivo. Mas nesse caso, é um substantivo que especifica algo em relação à palavra anterior. Joia? Observação importante. Há possibilidade também de os dois elementos
serem flexionados em se tratando de regra anterior. Exemplos, pombos correios, salário de família. Veja, aí é o que nós falamos, né? Mesmo diante da regra geral, se permite. Mas o meu conselho é que você mantenha a primeira regra, embora seja considerado os demais, certo? Para que você saiba de fato, pessoal, explicar, porque senão é como aquela regra facultativa, né? Às vezes o pessoal, eu já memorizei a situação da regra facultativa, então não precisa entender. E justamente é o que eu quero, né? Que você sabe que pode, mas você sabe qual é a regra geral. Você sabe explicar ou entender para você e explicar para alguém o que é que acontece nessa situação, né? Nessa situação, você, embora a regra geral, e eu aconselho você utilizar essa regra específica da letra C, mas você pode utilizar, mas sabendo o porquê, justificar. Joia? Porque o interesse todo não é só memorizar. Lembra que eu falei? Conhecimento se dá por duas realidades, né? Memorização, porque você precisa ter o conteúdo memorizado, mas o entendimento. Se tiver só um, vai lhe prejudicar lá para frente, porque só a memorização, nem sempre você vai saber explicar, empregar aquela memorização numa situação inovadora que você não se deparou. Já se você tiver só a compreensão, mas não teve a informação, imagine em provas que exige que você tenha decorado a informação para saber isso, aplicar. É justamente aí, né? Então, essa ideia de só um ou outro, não vão nessa, não caiam nessa, pessoal. Vocês precisam ter o máximo de informações memorizadas e vocês precisam, além de memorizar, compreender aquela regra para saber aplicar. Você vê, o que é que eu aconselho vocês utilizarem a regra em si, mas sabendo que você pode. Mas veja, se alguém pedir para explicar por que essa regra e por que essa exceção, você já tem claro na sua cabeça. A regra por quê? Aqui indica finalidade ou semelhança em relação ao primeiro elemento. Nesse caso aqui, volta à regra geral. Por ser dois substantivos, você pluraliza as duas palavras. Tanto você poderia colocar escolas padrões, certo? Voltando à regra geral dos substantivos comuns. Mesma classe, varia as duas palavras. Joia? Mas lembrando que você está sabendo justificar as duas formas. E não simplesmente dizer assim, porque se pluraliza e pronto. Isso não é resposta para um estudante. O estudante precisa memorizar e entender para poder aplicar. Joia? E você tem, continuando, né? Flexiona-se somente o segundo elemento quando o primeiro se caracterizar por uma palavra invariável. Então, flexiona somente o segundo elemento quando o primeiro se caracterizar por uma palavra invariável. Quem são, pessoal? Você tem ali conjunção, preposição, interjeição, advérbio. Você vê como exige que você tenha memorizado informações, pessoal, anterior. Então, não, a regra por si só não vai ter serventia se você não tem o conteúdo todo, né? Não só de forma específica. Você precisa ter o todo memorizado. Joia? Então, essa ideia de que você... Por isso que eu mesmo, pessoal, particularmente, eu tenho cuidado com relação a professores que trabalham muito macetes. Porque o macete, a ideia do macete é você ganhar tempo. Joia, tudo bem. No concurso, você precisa ganhar tempo. Mas o mesmo macete numa prova que você precisa ganhar tempo, ela vai surgir uma situação que o macete não vai ser possível ser aplicado. E aí? Se você nem tem memorizado e nem compreende, porque você memorizou só o macete, não foi nem as regras, né, necessárias. Você focou somente no macete. Então, cuidado, certo? E até porque eu sempre falo, né, o conhecimento não é somente para algo objetivo. A não ser que você tenha pouco tempo, né, está se preparando e a prova está muito em cima, é claro e é evidente que você vai em cima do macete. Mas o conhecimento, eu sempre busco falar para os meus alunos que o conhecimento tem que ser algo para a vida. Né? Você não pode colocar o conhecimento como algo instrumental para aquele momento. Você tem que colocar para situações que um dia você vai precisar e que bom que você possa partilhar com alguém, né? Fazer um confronto intelectual com alguém a partir de algo que você de fato sabe. Certo?
Então, flexione somente o segundo elemento quando o primeiro se caracterizar por uma palavra invariável, que acabamos de falar, ou por um verbo, certo? Atenção, que o verbo é variável, mas nessa situação aí se abre uma exceção, certo? Beija-flor, beija-flores, certo? Aí a ideia não do verbo beijar, mas a ideia do nome de um pássaro, certo? Independente se está aí com hífen ou sem hífen. Abaixo, assinado. Abaixo aí é um advérbio, né? Assinado, aí é um adjetivo. Sempre viva. Sempre advérbio de tempo. Viva aí seria o verbo viver de fato, certo? Alto-falante, alto, aí você tem um prefixo, não é nenhuma palavra propriamente dita, e falante, aí é um adjetivo, certo? Nesses casos, pessoal, foquem nessa regra, embora que vai exigir de vocês as classes das palavras invariáveis. Só lembrando quais são? Preposição, conjunção, advérbio e interjeição, certo? Você teve aqui o caso do verbo, que é uma exceção, certo? Ou por um verbo beijar. Só que aqui ele não está com sentido do verbo beijar, e sim de um ser, né? Um ser voador. Abaixo aqui é um advérbio, né? Sempre aqui é um advérbio e alto aqui é um prefixo. Você vê que aqui não tem nenhuma palavra, certo? No caso de compostos em que o primeiro elemento é formado pelos termos grã, grão e bel, somente o segundo é flexionado. Então, essa aí é só de memorização. Memorizou essas três expressões, que na verdade são elementos. Aqui eu chamo de substantivo, mas nesse caso aqui são prefixos, certo? Partes de uma palavra. Então, bel prazer, bel prazeres, grão duque, grão duques e outros exemplos, certo? Grã-Bretanha, né? Grã-Bretanhas, no caso do país não vai chamar porque não existe, né? Mas só para entender a ideia da pluralização. No caso de compostos formados por palavras repetidas ou onomatopaicas, certo? Somente o segundo elemento é flexionado. Pessoal, no caso das palavras repetidas já falamos, né? Tico-tico, reco-reco. Mas também as palavras onomatopaicas, ou seja, o que é isso? É uma figura de linguagem que você atribui sons, né, a objeto. Por exemplo, você fazer um batuque. Você pode representar esse som que eu estou batendo aqui, ó, como toque, 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 como uma bomba que explodiu, você fazer bum. Percebe? Então você atribui uma forma de se escrever, uma escrita, e aí não vai exigir a norma gramatical. Você atribui uma escrita específica para um determinado som. Por exemplo, né? Quando você faz o barulho, por exemplo, do chiclete, quando você está mascando, ficou consagrado como plop, 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 certo? No caso de um inseto, zzz, aí você coloca esse Z repetido, né? Zzz, percebe? Então, isso é a onomatopeia, né? Ou palavras onomatopaicas, certo? Quando você atribui um som, aliás, atribui uma escrita para uma sonoridade qualquer. Qualquer sonoridade, você transcreve essa sonoridade, certo? Então, essa é a regra mais fácil. Então, no caso, o segundo elemento que vai para o plural. Então, ploque, ploque. Então, você vai lá, ploque, ploques. Certo? Detalhes importantes. Em formas verbais repetidas, haverá a possibilidade de os dois elementos serem flexionados. Em caso de formas verbais repetidas, certo? Corres, corre, corre, corres, corres. Pisca, pisca, piscas, piscas, certo? Então, veja, aí, de novo, volta ao domínio, identificar as classes gramaticais. Que naquele caso anterior, de palavras repetidas, estava se referindo a substantivos. Você veja, agora, verbos. Se você tiver verbo e substantivo, aí fica aquela regra anterior. Mas quando tiver verbos, você precisa
pluralizar as duas palavras, certo? Então, veja, está sempre exigindo de nós, nesse assunto, pluralização, o domínio das classes gramaticais. Joia, pessoal? No caso, se palavras substantivadas, né, estas são invariáveis, demarcadas somente pelo determinante. Exemplo, o louva-a-Deus, os louva-a-Deus. Veja, palavras substantivadas, pessoal, são palavras que pertenciam a outra classe e passou a ter valor de substantivo, certo? Por exemplo, louva é o verbo, certo? Deus, tudo bem, substantivo. Mas aí você tem um verbo substantivo, né? Louvar e um substantivo Deus. Só que esse Deus não é o Deus todo-poderoso, né? Aí está se tratando aí por se tornar um substantivo, um pássaro, certo? O que é que acontece? Aliás, um inseto, né? Um inseto. Justamente da cultura chinesa e japonesa. Existe até, para quem é da arte marcial, né? Um estilo louva-a-Deus, né? Mas veja, o que é que ele quis dizer aqui? Ó? Palavras substantivadas, ou seja, esse verbo aqui, juntamente com essa palavra aqui, é por isso que ficou com letra minúscula, para não se referir a Deus onipotente, certo? Essa palavra que era verbo, mas substantivo, esse verbo deixou de ser verbo, passou a ser substantivo composto. Por isso que ele diz palavras substantivadas. Aí eu vou passar uma regra, pessoal, que ela resolve o problema dessa ideia de palavras substantivadas. Toda classe gramatical, exceto o substantivo, evidentemente, porque por si só ele já é, toda palavra, toda classe gramatical, se antiver dela, se anteceder, né, um artigo, essa palavra perde a sua natureza, deixa de ser aquela classe gramatical, passa a ser substantivo. Isso é regra. Pronto. Nesse caso, eu posso chamar de uma regra absoluta. Qualquer outra classe, você pega uma preposição, se colocar o dia de, por conta desse artigo, o, a preposição de passa a ser substantivo. Viver, o viver, viver é verbo, por conta do artigo o. Isso eu falo qualquer artigo, o, a, os, as, uma, uns, umas, certo? Se qualquer palavra vier antecedido de artigo, aquela classe gramatical deixa de ser a sua classe natural, muda para ser palavra substantivada, ou seja, tem valor de substantivo. Joia? Então, nesse caso, o que é que ele diz aqui? Embora sendo substantivo, que em via de regra o substantivo é variável, nesse caso abre uma exceção, né? Por ser uma mudança de classe, mesmo tendo valor substantivo, quem vai flexionar é somente o seu determinante, certo? O o ou o as, vai depender se a palavra fosse masculina, né? No caso aqui masculina, se fosse feminina, a ou as, uma ou uma, uns ou umas, certo? Você poderia dizer um louva-a-Deus, uns louva-a-Deus, uns porta-malas, né? O porta-malas, né? O verbo portar, né? Estou falando aí. Os porta-malas, certo? Então veja que é importante você identificar sempre aquilo que eu falei, né? Entender as classes gramaticais. Então esse determinante aqui que se pluraliza, se flexiona, joia? Invariáveis também ficam os compostos de verbos constituídos de elementos opostos, cuja demarcação se assemelha à regra anterior. Exemplo, então veja, só repetir, invariáveis também ficam os compostos dos verbos. Veja, o verbo em si é variável, certo? Mas nesse caso ele fica invariável, constituídos de elementos opostos, certo? Se você tem verbos com sentidos contrários, é isso que ele quis dizer. Aí quem vai, de novo, quem vai variar, quem vai flexionar é somente o determinante, no caso do artigo, que poderia ser um artigo, um numeral, um adjetivo, certo? Aqui está como determinante o artigo, mas poderia ter numerais, né? Dois vai e volta, né? Você poderia ter uns vai e volta,
No caso aí, o artigo. Você poderia ter assim, muitos vai e volta. Veja que aí o determinante passa a ter valor, certo? E aí a mudança de classe. Você vê que muitos é um advérbio, ele trocaria para ser, no caso, um, um substantivo, certo? Então, veja bem, é isso que ele quis dizer, cuja demarcação se assemelha à regra anterior, certo? É esse caso aqui. Joia? No caso de verbos opostos, o verbo vai, verbo ir, e o verbo voltar. Aí a ideia é oposta, certo? Ir e voltar. Quando dois substantivos forem ligados por preposição, o primeiro substantivo irá para o plural. A gente já falou essa regra, certo? Só para reforçar. Quando ambas as palavras são compostas por substantivos, é o mesmo caso da primeira regra dos substantivos simples, certo? Se ele for substantivo simples, tendo lá juntado 2, 3 ou 4 palavras, se for substantivo, todos eles vão para o plural, certo? Quando a palavra for composta por substantivo mais adjetivo, aqui é interessante, certo? Nesse caso, duas palavras irão para o plural. Por quê? Porque o substantivo é a palavra predominante. Nós temos 6 classes variáveis. Só que uma é a mais importante, no caso substantivo. As outras dependem diretamente do substantivo com relação à sua pluralização ou à sua numeração, no caso singular, plural, masculino, feminino. Joia? Quando a palavra for composta por um substantivo mais verbo ou ainda for composto por palavra invariável. Nesse caso, somente a segunda palavra permanece no plural, certo? Composta por substantivo mais verbo ou ainda for composta por palavra invariável, certo? Aí o que é que ele diz? Nesse caso, somente a segunda palavra permanece no plural. Veja, pessoal. Em regra geral, era para ir para o plural, né? Mas veja aí uma exceção. No caso das palavras invariáveis, tudo bem, né? Fica fácil, porque nós já vimos que por si só ela já é invariável, ela não muda. Mas veja uma exceção. Se tiver substantivo mais verbo, novamente, você precisa saber quem é o substantivo aqui, por exemplo. Latas é o substantivo, aqui é o verbo. Somente a segunda palavra vai para o plural, no caso o substantivo. Via de regra geral, era para o verbo também ir para o plural, né? Lembra que a gente falou? Os variáveis e invariáveis. Por isso, pessoal, português é complexo porque você precisa ir atrás desses detalhes, certo? Os substantivos podem ser classificados em simples e composto. Nós falamos, né, já isso aí, não vamos nos deter tanto. Aí o exemplo matéria ou matéria-prima. Substantivos simples são aqueles que são formados por apenas um radical, certo? Que é o morfema. O morfema é aquela parte, né? A palavra é formada por morfemas, partes que se juntando formam a palavra, dá-se-á a palavra, que define o significado principal, né? Tanto podem ser palavras primitivas, né, feliz, quanto palavras derivadas de felicidade, ou seja, podem apresentar prefixos ou sufixos, desde que apresentem apenas um radical. Veja, então você pode ter a palavra e antes do radical ou da palavra você pode ter elementos que chamaria antes prefixo e depois sufixo. Por exemplo, feliz, infeliz. Eu coloquei o prefixo in junto da palavra feliz. Eu posso colocar felizmente. Então, eu tenho a palavra feliz, mas a palavra mente, o sufixo mente, né? Deu, formou-se, felizmente. Eu posso juntar as duas ideias. Infelizmente. O prefixo, a palavra propriamente dito e o sufixo. Lembrando que vai modificando, certo? Em geral, o significado à medida que você vai acrescentando prefixos ou sufixos. Joia? Substantivos compostos são aqueles que são formados por dois ou mais radicais, ou seja, quando ocorre a junção de dois elementos lexicais. Lexicais, pessoal, são palavras, elementos vocabulários, né? Vocábulos diferentes que transmitem à palavra dois significados básicos distintos. Eles são distintos enquanto separados, mas quando se juntam, vão se referir a um único objeto, certo? A maior parte dos substantivos compostos são escritos com um hífen,
a separar os dois radicais. A palavra quinta-feira é um exemplo, mas também pode ser escrito sem o hífen com os dois casos, com os dois radicais juntos, que é o caso paraquedas. Você tem verbo, a preposição para, né? E aí você tem um substantivo, quedas, certo? Juntou-se sem a presença do hífen. Eu quero fazer, pessoal, vou fazer um estudo somente sobre o uso do hífen, certo? Que é um assunto que vai envolver este, certo? Mas ele é bem incrementado de informações. Então, aguardem, certo? Dando continuidade, os substantivos compostos são formados a partir dos substantivos simples, certo? Havendo dois processos linguísticos de composição. Isso aí é só um detalhe, pessoal, para adentrar uma explicação simplória, certo? Não aprofundada, porque esse assunto que vai se tratar agora é sobre a formação das palavras, mas só para que vocês entendam que os substantivos compostos, em tese, são formados de substantivos simples, certo? Aqueles que têm origem em si próprio, sem haver derivação, fixação ou sufixão. Ele vai dizer o quê? Vendo dois processos linguísticos de composição. A composição por justaposição, onde acontece a formação das palavras, elas se juntam sem perder elementos, às vezes até se acrescentando. Certo? A composição por aglutinação, aquele processo onde se une a palavra sem necessitar necessariamente o hífen, certo? E geralmente perde-se elementos, perde-se letras. Olha aqui um exemplo para vocês visualizarem de composição por justaposição, certo? Você vê que se juntaram, às vezes acontece de se juntar acrescentando uma letra, por exemplo, autorretrato, o R de retrato é dobrado quando você junta, ou às vezes acontece esse fenômeno aqui, certo? Junta-se com hífen, certo? Amor perfeito. E aqui você vê o processo de composição por aglutinação, é aquela junção, né, onde normalmente perde uma ou mais letras. Veja que aqui, ó, em é a preposição, boas, adjetivo, ora, substantivo, ao se juntar, ao se fundir, certo? O que aconteceu? Perdeu-se a letra A, a vogal A, e a consoante H, certo? Então ficou embora. Três palavras que isoladamente cada um tinha seu sentido, ao se fundirem, ao se aglutinarem, perdeu, né, as letras, passaram a ter um significado, né? Conjunção possessiva, certo? Embora. Vamos para cristalizar, né, para arrematar essa nossa aula de tanta informação, vamos agora fechar com atividade, certo? Eu sempre falo que é preciso provar para ser aprovado. Provar a partir do que se aprendeu, certo? Vamos lá. Indique o plural dos substantivos, dos seguintes substantivos compostos. Veja aqui que é uma atividade que não é de múltipla escolha, certo? Você vai responder cada letra. E não é uma questão de concurso, mas é uma questão de você relembrar aquelas regras básicas, certo? Vamos lá. Letra A, quarta-feira. Quartas-feiras. Você tem aí o numeral, que vai concordar com o substantivo feira, certo? Então, ficaria quartas-feiras. Ambas as palavras pluralizam-se, certo? Na letra B, pôr do sol. Lembra que nesse caso, por conta da preposição de, no caso aqui está a combinação de mais o, deu dó, por conta da preposição ou da combinação prepositiva, somente o primeiro elemento vai para o plural. É de moleque, por exemplo, pés de moleque, certo? Aqui, pessoal, o, deu dó, é a combinação, certo? Da preposição de mais o artigo o, juntando-se, aglutinou-se e deu dó. Diante dessa presença de uma preposição ou combinação prepositiva, somente o primeiro elemento vai para o plural. Então, cores do sol. É meio estranho, né? Mas esta é a regra. Cores do sol. E aí, nesse caso, vai perder o acento circunflexo, certo? Letra C.
quebra-cabeça, né? Então, nesse caso aí, pessoal, como vocês lembram da regra, né? Você tem classes diferentes, certo? Só que classes diferentes, utilizando o advérbio, às vezes o verbo, no caso aqui quebrar, certo? Lembra daquele caso? Se falava dos advérbios ou de uma classificação verbal, em geral, lembrando que o verbo concordaria, certo? Mas, diante da exceção da aglutinação, certo? Ele combinaria se ele tivesse separado. Mas, como ele está sendo aglutinado aí, né, pelo hífen, passa a ser uma composição por justaposição, somente o segundo elemento vai para o plural, certo? Então ficaria quebra-cabeças, certo? Letra D, decreto-lei, certo? Nessa realidade, pessoal, quando se relembrando a regra, né? Quando se fala aí de algo que determina uma finalidade ou semelhança, uma ligação de ideia, você vê decreto, aliás, lei tem algo, está diretamente, diametralmente ligado à palavra decreto, no sentido de finalidade, de objetivo. Então, o primeiro elemento é para o plural somente. Então, ficaria decretos, lei. Olha? Lembrando que nesse caso também é opcional. Você poderia também colocar decretos, leis, certo? Mas em geral, o que foi que eu falei quando eu estava explicando? Use a regra geral e não a regra opcional. Embora que é importante você saber justificar, certo? Trata-se aqui de dois substantivos, ambos simples, iria para o plural, mas por ter um objetivo, uma finalidade, pede-se que mantenha a regra geral. Pede-se, não é obrigatório, certo? E mantém. Então fica aí uma abertura, uma brecha às duas possibilidades, certo? Nesses casos, normalmente, você tem a opção, em caso de concurso, você colocaria tanto decretos-leis quanto decretos-lei, singular, certo? Mas é importante aqui na nossa aula, como o nosso propósito é o conhecimento, é importante você entender o que é que você está respondendo, certo? Não é simplesmente jogar por ser facultativo, mas entendendo tanto a justificativa da lei geral quanto da opcional. Joia? A letra E, zum zum, é que nós falamos palavras repetidas. O segundo elemento, no caso de onomatopeias ou palavras repetidas, o segundo elemento vai para o plural, né? Teco, teco seria teco, tecos. Zum, 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 zuns. O segundo elemento é para o plural. Joia? Letra F, para finalizar essa primeira pergunta, você tem aí prefixo, né? O prefixo, se fosse sufixo pós a palavra, mas em geral prefixo, fica aí também é somente o segundo elemento que se pluraliza. O primeiro elemento permanece fixo, certo? Tal qual é escrito na sua forma prefixo. Então, fica granfinos, certo? Granfinos, grã-bretanhas, certo? Grã, feijões, grã, arroios, e por aí vai outros exemplos, certo? O segundo elemento, nesse caso, vai para o plural. Então, isso aqui a gente conseguiu rever várias regras dessa questão, né, pessoal? Continuando. Dando continuidade, os substantivos compostos são formados a partir dos substantivos simples, certo? Havendo dois processos linguísticos de composição. Isso aí é só um detalhe, pessoal, para adentrar uma explicação simplória, certo? Não aprofundada, porque esse assunto que vai se tratar agora é sobre a formação das palavras, mas só para que vocês entendam que os substantivos compostos, em tese, são formados de substantivos simples, certo? Aqueles que têm origem em si próprio, sem haver derivação, prefixal ou sufixal. Ele vai dizer o quê? Vendo dois processos linguísticos de composição. A composição por justaposição, certo? Onde acontece a formação das palavras
elas se juntam sem perder elementos, às vezes até se acrescentando, certo? A composição por aglutinação, aquele processo onde se une a palavra sem necessitar necessariamente o hífen, certo? E geralmente perde-se elementos, perde-se letras. Olha aqui um exemplo para vocês visualizarem de composição por justa posição, certo? Você vê que se juntaram, às vezes acontece de se juntar acrescentando uma letra, por exemplo, autorretrato, o R de retrato é dobrado quando você junta, ou às vezes acontece esse fenômeno aqui, certo? Junta-se com hífen, certo? Amor perfeito. E aqui você vê o processo de composição por aglutinação, é aquela junção, né, onde normalmente perde uma ou mais letras. Veja que aqui, ó, em é a preposição, boas, adjetivo, ora, substantivo, ao se juntar, ao se fundir, certo? O que aconteceu? Perdeu-se a letra A, vogal A, e a consoante H, certo? Então ficou embora. 3 palavras que isoladamente cada um tinha seu sentido, ao se fundirem, ao se aglutinarem, perdeu, né, as letras, passaram a ter um significado, né? Conjunção possessiva, certo? Embora. Vamos para cristalizar, né, para arrematar essa nossa aula de tanta informação, vamos agora fechar com atividade, certo? Eu sempre falo que é preciso provar para ser aprovado. Provar a partir do que se aprendeu, certo? Vamos lá. Indique o plural dos substantivos, dos seguintes substantivos compostos. Veja aqui que é uma atividade que não é de múltipla escolha, certo? Você vai responder cada letra. E não é uma questão de concurso, mas é uma questão de você relembrar aquelas regras básicas, certo? Vamos lá. Letra A, quarta-feira. Quartas-feiras. Você tem aí o numeral, que vai concordar com o substantivo feira, certo? Então, ficaria quartas-feiras. Ambas as palavras pluralizam-se, certo? Na letra B, pôr do sol. Lembra que nesse caso, por conta da preposição de, no caso aqui está a combinação de mais o, deu dó, por conta da preposição ou da combinação prepositiva, somente o primeiro elemento vai para o plural. É de moleque, por exemplo, pés de moleque, certo? Aqui, pessoal, o, deu dó, é a combinação, certo? Da preposição de mais o artigo o, juntando-se, aglutinou-se e deu dó. Diante dessa presença de uma preposição ou combinação prepositiva, somente o primeiro elemento vai para o plural. Então, cores do sol. É meio estranho, né? Mas esta é a regra. Cores do sol. E aí, nesse caso, vai perder o acento circunflexo, certo? Letra C. Quebra-cabeça, né? Então, nesse caso aí, pessoal, como vocês lembram da regra, né? Você tem classes diferentes, certo? Só que classes diferentes, utilizando o advérbio ou às vezes o verbo, no caso aqui quebrar, certo? Lembra daquele caso? Se falava dos advérbios ou de uma classificação verbal, em geral, lembrando que o verbo concordaria, certo? Mas, diante da exceção da aglutinação, certo? Ele combinaria se ele tivesse separado. Mas, como ele está sendo aglutinado aí, né, pelo hífen, passa a ser uma composição por justa posição, somente o segundo elemento vai para o plural, certo? Então ficaria quebra-cabeças, certo? Letra D, decreto-lei, certo? Nessa realidade, pessoal, quando se relembrando a regra, né? Quando se fala aí de algo que determina uma finalidade ou semelhança, uma ligação de ideia, você vê decreto, aliás, lei tem algo, está diretamente, diametralmente ligado à palavra decreto, no sentido de finalidade, de objetivo. Então, o primeiro elemento é para o plural somente. Então, ficaria decretos
lei. Olha. Lembrando que nesse caso também é opcional. Você poderia também colocar decretos, leis, certo? Mas em geral, o que foi que eu falei quando eu estava explicando? Use a regra geral e não a regra opcional. Embora que é importante você saber justificar, certo? Trata-se aqui de dois substantivos, ambos simples, iria para o plural, mas por ter um objetivo, uma finalidade, pede-se que mantenha a regra geral. Pede-se, não é obrigatório, certo? E mantém. Então fica aí uma abertura, uma brecha às duas possibilidades, certo? Nesses casos, normalmente, você tem a opção, em caso de concurso, você colocaria tanto decretos-leis, quanto decretos-lei, singular, certo? Mas é importante aqui na nossa aula, como o nosso propósito é o conhecimento, é importante você entender o que é que você está respondendo, certo? Não é simplesmente jogar por ser facultativo, mas entendendo tanto a justificativa da lei geral, quanto da opcional. Joia? A letra E, zum zum, é que nós falamos palavras repetidas. O segundo elemento, no caso de onomatopeias ou palavras repetidas, o segundo elemento vai para o plural, né? Teco, teco seria teco, tecos. Zum, 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 zuns. O segundo elemento é para o plural. Joia? Letra F, para finalizar essa primeira pergunta, você tem aí prefixo, né? O prefixo, se fosse sufixo pós a palavra, mas em geral prefixo, fica aí também é somente o segundo elemento que se pluraliza. O primeiro elemento permanece fixo, certo? Tal qual é escrito na sua forma prefixo. Então fica granfinos, certo? Granfinos, grã-bretanhas, certo? Grã, feijões, grã, arroios, e por aí vai outros exemplos, certo? O segundo elemento, nesse caso, vai para o plural. Então, isso que a gente conseguiu rever várias regras dessa questão, né, pessoal? Continuando. A segunda questão é em quais opções a forma plural do substantivo composto corre, corre está correto, certo? Veja, aqui não é questão para concurso, certo? Porque para ser de concurso teria 5 opções e em concurso não se admite 2 alternativas, sempre uma. Que é para realmente escolher essa questão fora da lógica de concurso para que possamos também, de certa forma, treinar, certo? Então, veja, aí diante de 2 verbos, né, nós temos 2 verbos, ambos irão para o plural. Na letra A você já tem corre, corres como correto. Então, veja quais opções a forma plural substantivo composto corre, corre está correta. Então, aqui na letra A, certo? Lembrando aí a regra dos verbos, ambos vão para o plural. A letra B, ela contraria a regra, né? Só o primeiro. A letra C também contraria a regra. Letra D, corre, corre. Veja, aí há um detalhe, certo? Você pode usar a regra geral, certo? Que é a regra geral diante de palavras repetidas, né? O segundo elemento vai para o plural, foi o caso da questão anterior, certo? Mas também você pode considerar se for palavras de mesma classe gramatical. Então você teria aqui como opção letra A e letra C. Veja, palavras de mesma classe gramatical, ambas são verbos, certo? Veja como é importante, pessoal, nesse tipo de análise, não somente decorar a regra, mas saber identificar a classe gramatical. Ou pode utilizar a regra também de que, diante de palavras repetidas, independente se da classe gramatical, você pluralizar o segundo elemento, como foi o anterior, né? Tico, tico, ticos, tico. Tico, ticos, certo? Corre, corres. Então, veja, nesse caso você pode utilizar assim ou dessa forma, sabendo a regra, certo?
Importante. Você vê que houve duas regras que justificam tanto a letra A quanto a letra C. Joia? Vamos aí à terceira questão. Assinale a opção em que todos os substantivos compostos plurais estão corretos. Aqui, veja, é uma questão de concurso, só que faltou a letra E, certo? Que em geral tem até a letra E. Mas aí só tem uma opção. A própria pergunta já é bem direcionada, certo? Então você tem aí, certo? Vamos analisar as opções. Canas de açúcar, e por conta da preposição, o primeiro elemento fica no plural, mas permanece no singular. Couves-flores, certo? Nesse caso aí, você tem aí, está correto, porque você pode utilizar duas regras, certo? Ou com relação à mesma classe gramatical, ou com relação à ideia de finalidade, certo? Couves-flores, certo? Mas também está correto as duas palavras no plural. Aí, pessoal, é bom você pensar logo na regra geral. Dois substantivos, ambos vão para o plural. Estão conectados, certo? Caso aí, é por justa posição. Quinta-feira, aí temos um erro, né? Aí, nesse caso, feira era para estar no plural. Vimos até uma questão anterior sobre isso. Teria que ser quintas-feiras. Então, a letra A já está errada por esta opção. Deixa eu só marcar aqui para que vocês saibam que aqui, ó, torna errada essa questão é justamente aqui, certo? Letra B. Canas de açúcares, pronto, já tornou errado, não adianta nem olhar o restante, porque a pergunta pede o quê? Que você tenha todas as palavras da opção corretas com relação ao plural, certo? Você tem couves-flor, estaria correto porque aqui é opcional por conta tanto da finalidade ou por conta da regra de substantivos de mesma classe, certo? E aqui tem outro erro, novamente aqui quintas-feira, dois erros, certo? A letra C, canas de açúcar, correto. Couves-flores, correto, levando em consideração a regra de palavras de mesma classe gramatical. E aqui, o numeral concordando com o substantivo. Corretíssimo, certo? Então, já vimos que a letra C, por enquanto, vamos ver se vai ser anulada. Nesse caso, não seria anulada, seria anulada se tivesse duas opções, né? Vamos lá, a letra D. Canas de açúcares. Novamente errado, porque somente nesse caso, por conta da preposição, somente a primeira palavra vai para o plural, a outra permanece tal qual. Couves-flores, está correto. Em terceiras, então, essa aqui é errado, essa primeira forma de composição, certo? A nossa alternativa, letra C. Joia? Eu trouxe aqui, mas o importante é vocês saberem o que é que nós estamos analisando, certo, pessoal? Quarta questão, vamos lá. Quais os substantivos compostos plurais que estão certos? Novamente, não é uma opção, não é uma questão de múltipla escolha, certo? É uma questão aberta, mas de uma análise. Você tem letra A, contas correntes. Corretíssimo, que conta, aí você tem aí o substantivo, corrente substantivo, ambas são substantivos simples, vão para o plural. Joia? Regra analisada. B. Mãos, oba. Veja, mãos, aí é um substantivo, boba está como adjetivo, o adjetivo concorda com o substantivo, era para estar mãos bobas, certo? Lembre-se aquelas classes variáveis, né? Substantivo é a palavra mais importante das classes variáveis e tem mais 5 que estão subordinadas ao substantivo. Caso, vamos relembrar o substantivo, que é a principal, adjetivo, pronome, verbo, numeral e o pronome. Joia?
Vamos à letra C. Então, letra B está errada, certo? Letra C. C você tem aí abelha, abelhas mestras. Veja, abelha é substantivo, mestra adjetivo. Né? Nesse caso, o adjetivo concorda com o substantivo. Se o substantivo está no plural feminino, o adjetivo também no adjetivo feminino plural. Então, também essa questão entra como alternativa correta na pluralização dos substantivos compostos. Olha, letra D. Salário, família. Veja. Nesse caso, pessoal, há as duas possibilidades, mas é que nós aconselhamos, e os gramáticos, aliás, né, nós não, os gramáticos aconselham, que foquem na regra da finalidade, do escopo, do objetivo. Então, se família não está relacionada à ideia de família, de forma de casal, certo? Mas na ideia de especificar o valor que determinada família recebe, é um objetivo, uma finalidade, então somente o primeiro elemento vai para o plural, o segundo fica no singular. Embora esse tipo de possibilidade também se permite, considerando a regra de ser substantivos simples, certo? Mas se pede que foque-se, que se considere como prioridade, se formos fazermos uma hierarquização de regras, a primeira regra que está no topo seria a questão da finalidade. Então, nesse caso, somente o primeiro elemento fica no plural, o outro fica no singular. Olha, mas lembrando que é possível. Fica salários, família. Vamos aí à quinta questão. Em qual dos seguintes substantivos o plural não permanece invariável? Não permanece invariável, certo? Veja que a própria pergunta aí tem que se entender bem, certo, pessoal? Em qual dos seguintes substantivos, né, o plural não permanece invariável? Ou seja, diz aí que está variável, né? Letra A, vai e volta, está correto. B, louva a Deus, correto. Letra C, é o prazer, certo? Aí, pessoal, como ele fala aí, o plural não permanece invariável. Ou seja, ele entra em contraposição ou oposição à própria estrutura da composição aí, certo? Então, é a nossa C, letra C, certo? Vamos ver se tem outra questão aí. Eu cometi um erro aqui, houve uma repetição. Na verdade, eu peguei aqui do site, certo? Normalmente eu pego do site toda a matéria ou do NormaCode. Né? Se vocês quiserem até aprofundar, é interessante, certo? Porém, aqui eu não observei uma repetição, então vamos considerar isso até a letra D. Então, em qual dos seguintes substantivos o plural não permanece invariável? Aqui na letra C. Aqui varia, aqui varia, aqui varia, aqui não varia, certo? Veja com relação à ideia aí da pluralização de elementos, certo? Sexta questão. Aqui é a letra C, certo? Isso aqui desconsidera essa repetição. Qual a regra de formação do plural dos substantivos compostos por palavras variáveis, especialmente substantivos e adjetivos? E qual a regra? Isso é fácil, né, pessoal? Ocorre a flexão dos dois elementos para a formação do plural. Só isso, né? Ocorre a flexão, ou seja, se um está no singular, o outro fica no singular. Se o primeiro está no plural, o outro no plural. Se um está no feminino, o outro no feminino. Se o primeiro está no masculino, o outro também masculino. A regra básica, né?
Qual a regra da formação de plural substantivos composto por palavras variáveis? Sempre que o primeiro, o substantivo vai ter a preponderância nas demais classes variáveis. É importante salientar isso, certo? Então, veja a importância de memorizar as 10 classes, para saber quais dessas 10 são variáveis e quais dessas 10 são invariáveis, certo? Então, aí a regra justamente é essa, certo? Que ambas as palavras vão para o plural. Sétima questão. Indique a forma plural destes substantivos compostos que não seguem as regras normais de formação do plural. Certo? Você tem aí, pessoal, que não seguem as regras normais, né? TV, certo? Não sei, porque a regra geral seria aquela ideia, né? De as duas palavras serem variáveis. As duas classes serem variáveis. Então, tem que estar presa naquelas 6 classes, certo? Substantivo, verbo, pronome, adjetivo, numeral e artigo. Joia? Também te visa aí só o primeiro elemento, só o segundo elemento nesse caso aí, né? Bem te vis, por quê, pessoal? Veja. Nesse caso, em geral, se fosse uma classe variável, esse primeiro elemento que viria a pluralizar, certo? Mas veja, aqui eu tenho um advérbio. Não tenho a preposição. Aqui eu tenho um verbo, só que um verbo nominal. Ou seja, perde a sua natureza de verbo, passa a ser substantivo, bem te vis. Certo? Então, aqui que viria a pluralização. Veja que, em geral, você teria a preposição, o primeiro elemento que se pluralizava. Nesse caso aqui, um advérbio, T, vem aqui o substantivo. Joia? Então, vem aí a letra A. Vamos analisar a letra B. João, ninguém. Veja, aqui nós já temos o caso bem evidente. Vocês aprenderam, né? Não sei se vocês já assistiram, né? Ou relembram esse assunto. Eu tenho aqui um pronome indefinido invariável. O próprio pronome já diz, é invariável, ou seja, independente da palavra que ele está relacionado, ele vai se manter tal qual está escrito, no singular. Então, quem que pluraliza aqui? Joões. Né? Joões, ninguém. Talvez provoque até um estranhamento na hora de escutar, mas aí você tem a terminação ão, certo? Nós estudamos lá no começo, se não me engano, o primeiro foi o segundo slide, e nós abordamos essa regra, né? Ão, ãos ou ões. Nesse caso, joões, ninguém. Joia? Vamos analisar a letra C. Bem me quer. Segue a mesma regra dessa letra A, certo, pessoal? Para não perder tanto tempo, então, bem me queres. Você veja aqui que é um advérbio, o nome oblíquo também, ele é invariável. E aqui o quer, no caso aqui, você vai variar, que é no caso de um verbo nominal. Olha que passa a ser substantivo. Oitava questão. De acordo com a regra de formação de substantivos compostos preposicionados, ou seja, aqueles substantivos que estão ligados a uma preposição. É o caso aqui, é de moleque, fora da lei. Ó. Aqui é um exemplo de um substantivo composto preposicionado, certo? Para vocês entenderem. Só que aqui há uma combinação, certo, pessoal? Em geral seria o de, mas aqui está a combinação de mais a, que formou da, certo? Então, de acordo com a regra da formação dos substantivos compostos preposicionados, ocorre. Aí é você saber a regra e analisar item por item, certo? Vamos ver. Apenas a flexão do primeiro elemento forma a palavra. Pronto, é a nossa opção. Letra A. Vamos analisar se teria outra questão que anulasse, que possa anular essa questão, 8, certo? Então, a nossa alternativa já é A. No caso, sempre que tiver um substantivo composto preposicionado, ou seja, normalmente no meio, somente o primeiro elemento vai para o plural. Vamos lá, letra A, certo? B. Apenas a flexão do segundo elemento já está errado, porque é o primeiro, nós já falamos. Letra C. A flexão dos dois, errado.
Apenas a flexão do primeiro elemento que forma a palavra. Apenas a flexão do primeiro elemento que forma a palavra. Veja, aqui foi uma maluquice minha. Terminei não observando, se repetiu, né? A gente sabe que é a letra A, certo? Desconsidere essa repetição aqui, certo, pessoal? Meditação minha. Mas entenderam? Diante de substantivo composto preposicionado, o primeiro elemento que vem para o plural. O segundo permanece no singular. Joia? E para finalizar, chegamos ao nosso último slide, a nona questão e a 10ª. Na nona, qual dos dois seguintes substantivos não pode formar o plural de duas formas diferentes? Certo? Aí é aquela questão, né, de você analisar os substantivos ligados a outras classes variáveis, certo? Então veja novamente, qual dos seguintes substantivos não pode formar o plural de duas formas diferentes? Vamos analisar letra por letra para poder entender e vamos explicando, certo? Público-alvo. Públicos-alvos e públicos-alvo. Então, veja, nesse aqui você admite duas formas de responder, levando em consideração que as duas palavras pertencem às classes variáveis. Aqui eu tenho um substantivo, aqui eu tenho um adjetivo. Então, na regra geral, ambos irão para o plural. Ou você pode considerar a regra da finalidade, do objetivo. E, nesse caso, somente o primeiro fica, fica pluralizado, flexionado. Olha, veja, duas regras. Ele quer aí que não pode formar o plural de duas formas diferentes, ou seja, ele não permite as duas regras, certo? B, elemento-chave. Aí você tem elemento-chave, certo? Dois substantivos aí. E elemento-chave. Novamente aqui você tem a mesma regra anterior, certo? Finalidade, objetivo. Olha. Bomba, relógio. Você tem bombas, relógios, seguindo a regra dos dois substantivos, sem a mesma classe, ou a finalidade, a regra da finalidade, somente o primeiro. Quebra-cabeça, quebra-cabeças e quebra-cabeças. Certo, pessoal? Bom, se o plural tivesse aqui quebras-cabeças, né, poderia se analisar com uma ideia de finalidade. Certo? A ideia de finalidade, o primeiro fica no plural. Mas veja, não poderia ser nem no caso da finalidade, porque aqui eu tenho o verbo quebrar na ideia de não da ação verbal, mas na ideia da formação de um objeto. Um objeto quebra as cabeças, que eu tenho um objeto e não uma ação do verbo. Certo? Então, se o verbo não tem uma ação na sua estrutura de composição, ele vai ter a ideia do ser, do objeto em si. Então, a ideia do verbo é sempre o movimento, né? A ideia do ser é a ideia de... Esqueça a ideia de movimento, esqueça a ideia de um ser composto, um ser que tem substância, que tem natureza. E aí o verbo, por perder a sua natureza, que é justamente de ação, então, nesse caso aí, ficaria somente errado dessa forma, certo? Na verdade, não se teria quebra-cabeças nem quebras-cabeças, certo? Somente essa forma aqui, quebras-cabeças, as duas formas, certo? Então, vamos aí finalizar com a 10ª questão. Indique o plural dos seguintes substantivos, certo? Letra A, guarda-roupa, nós falamos aí guarda-roupas, né? Mas aí, considerando o segundo elemento como a palavra que recebe flexão, certo? Na letra B, você tem aí guarda-chuva, né? Você novamente vai seguir essa mesma ideia da anterior, guarda-chuvas, aí aqui é o verbo que não tem a ideia de ação. Foi o mesmo caso aqui que nós vimos, certo? Ele dá a ideia simplesmente de algo fixo, algo invariável.
Em geral, o verbo é variável, no caso, se ele for repetido. Mas no caso aqui, que ele está junto com o substantivo, ele perde a sua natureza de variação, de mudança, passa a ter a ideia de quase que um advérbio, né? A ideia de que a palavra permanece tal qual, sem haver flexão, sem haver mudança na sua estrutura, certo? Então, somente o segundo elemento vai para o plural. Guarda-costas segue a mesma ideia. E guarda-noturnos, certo? Então, esses quatro exemplos, somente o segundo elemento vai para o plural, entendendo que o verbo perdeu aqui a sua natureza, certo, pessoal? Então, espero que tenha contribuído para vocês. Um forte abraço, se inscreva no nosso canal e dê o seu joinha, certo? Forte abraço!